Após 5 anos escondendo veneno em suas veias, a Ômega transforma o coração do Rei Alpha, revelado. Ômega sempre teve um sonho pulsante dentro do peito: salvar vidas. Desde pequenininha, com o olhar atento, ela observava a dor das pessoas na fazenda de seus pais, em São Paulo. Mas a vida no interior era dura, e sua família via a medicina apenas como um sonho distante, uma ilusão. "Você precisa de uma profissão estável, minha filha", dizia sua mãe, sem perceber o peso dessas palavras. Após muito esforço e lágrimas, Ômega decidiu deixar tudo para trás e ir para a capital. Essa decisão a levou para o calor e a frieza dos hospitais, onde o cheiro de antisséptico se misturava ao suor e às esperanças quebradas de tantos. Era uma rotina puxada. Como auxiliar de enfermagem, ela limpava equipamentos e separava medicamentos, tudo enquanto escutava as histórias de vidas que se entrelaçavam no caos do hospital. A cada paciente que passava por suas mãos, Ômega sentiu o coração acelerar e a determinação crescer. Ela sabia que estava no lugar certo, mesmo entre a gritaria e os gritos de dor. Mas, quando olhava ao redor, a desigualdade do sistema de saúde se tornava evidente. Quantas pessoas não eram salvas apenas porque faltava um remédio ou um atendimento? Com o passar dos anos, sua determinação a levou a se tornar residente em uma das maiores clínicas da cidade. Lá, as expectativas cresceram, mas o desafio foi maior. Foi nesse novo mundo que conheceu o Rei Alpha, um cirurgião cuja fama era reverenciada, mas que escondia um lado sombrio. A verdade começou a se desenhar diante dela, e quando Ômega percebeu as manobras fraudulentas e os procedimentos questionáveis do Rei Alpha, seu mundo desabou. Agora, ela se via dividida: seguir na carreira ou expor uma verdade que poderia devastar a imagem de alguém tão respeitado. Em meio a essa tempestade de emoções, encontrou apoio em um grupo de enfermeiros, pessoas que, assim como ela, viviam a pressão e o desejo de mudar o sistema. Conversas profundas tornaram-se faíscas de esperança. Ômega começou a ver que a luta por justiça começava no coração de cada um deles. Sempre que ligava para casa, ouvia novamente as palavras de seus pais sobre o quão estável a medicina deveria ser. Aquilo a feriu. Era como se eles não enxergassem o que realmente importava. A solidão se tornou sua única companheira. As mensagens anônimas começaram a chegar. Recebia dicas e avisos, mas também ameaças. O clima tornou-se insuportável. Entre uma injeção e outra, entre um suspiro e outro, seu velho amigo de infância, agora um diretor de saúde pública, reapareceu. Ele a inspirou e desafiou a olhar para a ética como um dever moral. Mas a pergunta martelava em sua mente: estou pronta para enfrentar o Rei Alpha? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que se seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Armada de coragem, Ômega decidiu que era hora de agir. Registros e provas na mão, ela confrontou o Rei Alpha em uma cena de parecia sair de um filme. O coração disparado, a adrenalina correndo, ela se posicionou. "Você não pode continuar fazendo isso." Sua voz ecoou firme, sendo a voz de todos os que não tinham vez. Ele sorriu de maneira enigmática, deixando a dúvida no ar, e a história de Ômega estava longe de ter um fim claro. Ela finalmente estava prestes a expor a verdade, mas uma pergunta ecoava em sua mente: que preço ela realmente pagaria por isso? O Rei Alpha encarou, seus olhos brilhando com uma chama que Ômega jamais encontrara em outro ser humano. Aquela expressão misturava desprezo e uma fascinante segurança que a deixou em choque. Ao mesmo tempo, seu olhar parecia avaliar cada pedaço dela, como se buscasse uma fraqueza para explorar. Mas ela não poderia recuar. O peso da verdade que carregava era maior do que seu medo. "Você não sabe com quem está lidando, Ômega", disse ele, a voz suave como a seda, mas com um subtexto que ecoava ameaças. "Este lugar, ele é meu. Todos aqui me respeitam. Todos confiam em mim." Ela respirou fundo, sentindo o gosto amargo da dúvida se misturar com sua determinação.
E a vida das pessoas? O que você faz com elas? Perguntou, quase em um sussurro, enquanto lembranças de rostos perdidos surgiam na sua mente. Cada paciente que não teve a chance de ser tratado corretamente, cada história interrompida pela ganância. O Rei Alpha deu um passo à frente e Omega percebeu que o ar ao seu redor parecia ficar mais denso. Ele era um predador e ela se sentia como uma presa. Mas agora não havia mais volta. Você é jovem, ingênua, ele disse balançando a cabeça com um sorriso cru. Você realmente acha que pode mudar algo sozinha? O ambiente ao seu redor começou a sua dança habitual de vida e morte. Os monitores a apitar, as enfermeiras passando rapidamente e aquela luta incessante pela sobrevivência. Era tudo absurdo e lindo ao mesmo tempo. E naquele momento, Ômega soube que aquilo precisava parir uma mudança. A cor do seu plano, antes nebuloso e incerto, agora se tornava mais vívida, mais ardente. Sim, respondeu firme, eu posso e eu vou. As palavras saíram de sua boca como um grito de liberdade, e ela não se sentiu mais sozinha. Os rostos dos enfermeiros que a apoiaram, todas as histórias que ouviu, as vidas que viu se dissolverem sob o peso da injustiça, agora ecoavam em sua mente como uma orquestra unida. O Rei Alpha hesitou, mas logo recuperou o sorriso, como uma expressão que parecia mais um jogo para ele. Você realmente acha que as pessoas se importam? O mundo não é cor-de-rosa, Ômega. Você pode perder tudo que conquistou, a sua carreira, sua dignidade, sua vida. O clima pesou e ela sentiu o frio na espinha. Mas havia uma nova chama dentro dela, uma determinação visceral a fazia sentir que não havia espaço para dúvida. De repente, um barulho agudo cortou o ar, um aviso que soava de um dos monitores. Ômega rapidamente olhou para seu lado e viu uma enfermeira correndo, os olhos arregalados. O paciente da UTI não está reagindo. Com o coração acelerado, Ômega se virou para o Rei Alpha. Ele estava tão absorto em sua própria batalha psicológica que não percebeu o caos se desenrolando à sua frente. Você pode ser o melhor cirurgião da cidade, mas a vida não se resume a títulos. São as ações que definem quem somos. Ela não esperava essa reação, mas havia algo mais ali, um desejo profundo de ajudar, de fazer a diferença. E só havia uma maneira de fazer isso agora, mesmo se arriscasse tudo. Com um movimento rápido, Ômega pegou seu celular e começou a gravar. Vou expor você e as lives que você destruiu. O mundo político vai saber a verdade sobre seu desvio ético. O Rei Alpha franziu a testa e, pela primeira vez, seu sorriso se desfez. Você não sabe no que está se metendo. E em um instante, a adrenalina que pulsava em suas veias se mesclou com a ousadia. A Namida notava que o caminho à frente poderia ser traiçoeiro e tortuoso, mas ela também sabia que não poderia parar. Como um desafio lançado ao ar, Ômega se virou e, com o celular apontado para o Rei Alpha, fez uma pergunta que faria toda a diferença. Qual vai ser sua próxima manobra para proteger seu império de mentiras? O tempo está acabando. Nesse momento, o clima ficou opressivo. Os olhares se voltaram para eles e o colapso da fachada começou a se aproximar. Mas na cabeça de Ômega não era apenas a sua luta, era uma luta por todos aqueles que não puderam lutar. E se ele conseguisse silenciá-la? O receio tomou conta, mas a determinação transformou seu medo em força. Um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar, e a enorme pergunta que pairava no ar era: até onde ela iria para fazer justiça? Ômega sentiu o peso do olhar do Rei Alpha, cada vez mais penetrante, como se, naquelas frações de segundo, ele estivesse examinando sua alma. A sala parecia parar, como se todo o hospital tivesse se calado para ouvir o embate emocional entre eles. Ela queria crer que suas palavras o afetariam, mas havia uma parte dela que não podia ignorar a verdade. Ele era poderoso e astuto. O desafio estava lançado, e o jogo, longe de terminar, apenas começava. O que vai fazer agora, Ômega? Ele provocou. A voz grave ecoando no ambiente. Havia algo cruel na forma como ele perguntava, um misto de diversão e desprezo. Mas, ao mesmo tempo, em sua própria arrogância, havia um espaço para a dúvida que ela precisava explorar. O Rei Alpha parecia ter subestimado o fogo que agora ardiam dentro dela.
Vou continuar lutando, respondeu, cada palavra saindo como um sopro de coragem. Não é só a minha história, é a de todos que você desconsidera, que você ignora em nome da sua ganância. E por um momento, ela viu uma fresta na armadura dele, um vislumbre de um homem que talvez soubesse o que era ser afetado por escolhas erradas. Os murmúrios começaram ao redor, muitos dos colegas e enfermeiras se aproximando, atraídos pela tensão tangível. A atmosfera estava carregada, e Omega sentiu que, de alguma forma, o que estava em jogo iria além da cena sendo encenada. Era uma oportunidade para amplificar o clamor silencioso de tantas vidas. Então você acha que pode mudar isso tudo com um vídeo? O Rei Alpha duplicou a provocação. Seu sorriso tinha um toque de veneno, mas ela viu uma sombra de apreensão nos olhos dele. Você está prestes a fazer uma escolha que pode custar não apenas sua carreira, mas sua própria vida. Eu não tenho medo, Omega disse, em um tom tão firme que ecoou em seus próprios ouvidos. E você deveria saber que a verdade é um veneno muito mais poderoso do que você imagina. A adrenalina pulsava em suas veias e, por um breve momento, ela se viu diante do dilema que definira tantas vidas: lutar pelo que é certo ou se curvar à pressão de um sistema corrupto. O Rei Alpha calou-se, e o silêncio que se seguiu foi profundo, como se o universo esperasse a próxima jogada daquela partida de xadrez emocional. Ela percebeu que tinha que agir, não podia ficar parada. Com um movimento brusco, Omega se afastou, segurando o celular como um escudo, com as costas contra a parede, pronta para gravar qualquer outra tentativa dele de desviar sua luta pela verdade. Se você pensa que pode me intimidar, está enganado. Você pode ter o poder, mas a verdade não é sua para controlar. Ele deu um passo à frente. Cuidado com o que você deseja, Omega. A verdade pode ser um jogo perigoso para quem não está preparado para as consequências. Havia um aviso implícito em suas palavras, mas a coragem dela transbordava, pulsando de forma incontrolável. Eu estou mais do que preparada, ela respondeu, decidida, e, em um momento de inspiração, levantou o celular mais alto, como um grito de liberdade. Eu serei a voz dos que não têm vez. Sua hora de silêncio está acabando. Neste instante, um barulho subiu, um alvoroço. O coração de Omega disparou ao ver enfermeiros e outros médicos começando a se aglomerar. A luta estava se tornando pública, e ela não tinha certeza se deveria temer ou se alegrar. No canto de Omega, sua mente, a ideia de que talvez, só talvez, tudo aquilo pudesse criar um impacto real começou a tomar forma. Mas onde isso a levaria? Estaria realmente pronta para as consequências? E se o Rei Alpha decidisse virar o jogo contra ela, a ponto de não haver retorno? Com essas dúvidas acirradas em seu coração, ela se preparou para a batalha que apenas começava. A pergunta pairava no ar: até onde ele iria para proteger seu império? E, ao mesmo tempo, ela sabia que o verdadeiro teste estava para chegar. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Omega sabia que a multidão em volta estava prendendo a respiração, esperando ansiosamente pela próxima movimentação naquele jogo mortal. O Rei Alpha, mantendo a postura, parecia uma rocha, inabalável, mas Omega sentia que algo dentro dele fraquejava. Era um lampejo de vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "O que você pensa que vai acontecer agora?" ele perguntou, mas havia uma nota de incerteza na voz dele. A arrogância estava começando a se desfazer, revelando fissuras em sua armadura. Era um momento que Omega esperava, mas também temia. "Eu vou expor a verdade", ela respondeu, sua voz ecoando de determinação. O celular tremia em sua mão, mas não era só o medo que causava isso, era também a adrenalina da luta. As pessoas precisam ver o que você realmente é e por que seus jogos devem acabar aqui. Ao redor, os murmúrios se intensificaram. Um enfermeiro, tocado pela coragem dela, gritou: "É isso, Omega! Mostre a verdade para todos nós!" Seu grito quebra o silêncio como um trovão, inspirando outros a se manifestarem. "Sim, a verdade! Vamos acabar com esse ciclo!" Uma enfermeira ergueu os punhos como se estivesse em uma manifestação e foi seguida por outros. A sala, que antes estava cheia de medo, agora começava a vibrar com um novo tipo de energia. O Rei Alpha, percebendo que tinha perdido o controle da narrativa, tentou reestabelecer sua autoridade.
Vocês estão se iludindo, a verdade é manipulável, e aqueles que não sabem como lidar com isso só irão sofrer. A expressão dele era uma máscara de desdém, mas Omega podia ver o suor escorrendo pela têmpora dele. A dor é um preço que estamos dispostos a pagar pela mudança, Omega retrucou, firme. E você sabe disso, não sabe? Sua vida é cheia de mentiras, e no fundo você também deve estar cansado. Cansado de viver um jogo que só traz destruição. As palavras dela cortaram o ar, ecoando como um mantra, fazendo as esperanças de quem assistia florescerem. Nesse momento, tudo ficou ainda mais intenso. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma enfermeira que, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Omega. Estamos com você, nós não temos mais medo. A força daquela declaração fez Omega sentir uma onda de emoção. Ela estava diante não apenas de aliados, mas de pessoas que por anos tinham sido invisíveis. Era hora de reverter a maré. Mas, no fundo, uma sombra de dúvida ainda se agitava dentro dela. E se o Rei Alpha reagisse de forma imprevisível? E se sua decisão de lutar custasse a segurança de todos ali? Com essas perguntas queimando em sua mente, Omega tentou se firmar. Você está prestes a perder tudo, Omega. O Rei Alpha destruiu seu momento de esperança com uma advertência mortificada. Pense bem. A ameaça pairava no ar, pesada e sinistra. Eu já pensei, e a liberdade vale muito mais do que suas promessas vazias, ela respondeu, e sua confiança parecia iluminar o ambiente. No entanto, uma ideia ainda pairava. O quão longe ele chegaria para proteger o que havia construído? Seria capaz de arriscar a segurança de todos para manter o controle? Com um novo impulso, Omega virou o celular para si. Se tudo acabar aqui, que seja com a verdade em nossos rostos, murmurou, a ansiedade se amalgamando à determinação. Ela estava prestes a fazer uma escolha radical, e a expectativa da multidão aumentava a cada segundo. Ela respirou fundo, firmou os pés no chão e seguiu em frente. A revelação que estava prestes a fazer não era apenas um passo no rumo da mudança. Poderia ser a tênue linha entre a vida e a morte para todos eles. As palavras, ao sair de seus lábios, seriam mais do que uma verdade. Seriam uma chamada à ação. Mas, diante da incerteza que estava à espreita, Omega se perguntava, conseguiria lidar com o que estava por vir? Omega sentiu o peso da responsabilidade nas costas enquanto o olhar do Rei Alpha fixava-se em seu celular, como se estivesse prestes a desvendar um segredo milenar. A sala, cheia de rostos apreensivos, respirava ansiosamente, como um único organismo pulsante. Aquela era a hora, um momento em que tudo poderia mudar. Depois de tantos anos escondendo a verdade, a única coisa que eu quero é que todos vejam quem você realmente é. Ela ergueu a voz com uma força que soou firme, desafiadora. O Rei Alpha piscou, e as mágoas que ele escondia pareciam surgir por um breve instante, como se as fissuras em sua armadura tivessem se alargado. Ele respirou fundo, os músculos do rosto se contraindo levemente. Você não pode fazer isso, você não tem ideia das consequências. A advertência soou recheada de desespero, como um eco de alguém que havia perdido a batalha antes mesmo de lutar. Eu sei o que estou fazendo. As mentiras que você construiu ao longo dos anos são venenosas, e o que é pior, elas afetam todos nós, Omega respondeu, com um fervor que parecia ferver no ar. Ela se lembrou de cada lágrima derramada, de cada vida destruída pela manipulação dele. As lembranças a impulsionavam a seguir adiante. A multidão reagiu. Um murmurinho de aprovação começou a crescer e, em questão de segundos, se transformou em gritos encorajadores. As enfermeiras e enfermeiros levantaram os punhos para ela, e aquela união gerou um novo tipo de coragem. La Sala. Vamos, Omega! Se você não fizer isso agora, nunca será feita a justiça que precisamos. Um dos enfermeiros gritou, impulsionando mais e mais vozes. Aquela comoção era como um fogo aceso, e Omega, sentindo o calor e a energia, decidiu que não poderia recuar. Ainda assim, a dúvida pairava. O Rei Alpha poderia estar preparado. O que aconteceria depois que ela revelasse a verdade? Será que havia um plano B? Ou as consequências seriam devastadoras? Hoje, estamos mais do que um grupo de trabalhadores. Somos um exército. Omega proclamou,
e a adesão foi instantânea. As pessoas estavam com ela, e a ideia de lutar por um futuro melhor acendeu uma luz na escuridão. E que tipo de futuro você imagina? O Rei Alpha interrompeu, seu olhar penetrante perfurando Omega. Se você acha que a verdade irá iluminar o caminho, esteja ciente de que a luz pode queimar. Ela hesitou, aquela última frase ressoando como um eco, mas a determinação já havia tomado conta dela. É verdade, pode queimar, mas também pode purificar. É hora de acabar com esse ciclo de dor e destruição. Com um golpe na mesa que fez tudo tremer, Omega transformou o celular em sua arma. Preparados? Sejam testemunhas da verdade. Ela então apertou o botão de play e a tela iluminou o ambiente, começando a exibir imagens das atrocidades que aconteceram sob a gestão do Rei Alpha. Os rostos na sala se transformaram a cada nova revelação. Alguns pareciam em choque, lágrimas escorriam, enquanto outros não conseguiam conter a raiva. A verdadeira face do poder que tinha estado oculto à vista de todos agora se desvelava, como um véu sendo rasgado. Mas, entre aquele turbilhão de reações, Omega percebeu o Rei Alpha enrijecer. Ele estava prestes a tomar uma decisão drástica. Naquele momento, a tensão voltou a alimentar o ar e a sala se tornara um campo de batalha em alta definição. Você pode ter acendido uma chama, Omega, ele disse, seus olhos escuros refletindo não apenas raiva, mas um profundo pavor. Mas só vai restar cinzas. Prepare-se para as consequências. O que viria a seguir? A luta não havia terminado e a dúvida persistia. O que o Rei Alpha poderia fazer para se manter no poder, mesmo que a verdade estivesse à sua frente? As pessoas ao redor se aglomeravam, sem saber que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A sala estrondava com os ecos da verdade revelada. Os rostos que antes estavam cheios de incerteza, agora brilhavam com uma mistura de determinação e dor. Omega sentiu o coração pulsar acelerado, a adrenalina subindo a cada segundo. As imagens na tela continuavam a girar, revelando infâmias que a maioria nunca imaginou possíveis. Aquela era a guerra que todos esperavam, mas que poucos estavam prontos para enfrentar. Como você pode ser tão cruel? Uma enfermeira com lágrimas nos olhos virou-se para o Rei Alpha. Você destruiu tantas vidas. E por quê? Para manter o controle? A voz dela tremia, mas a firmeza fez doer ainda mais. O Rei Alpha parecia atordoado. As palavras da enfermeira soaram como um golpe. Seu olhar escaneava a sala, como se tentasse encontrar aliados onde só havia adversários. O ar estava tão espesso que dava para cortar com uma faca. Aqueles que antes eram fiéis, agora olhavam para ele como um traidor, um homem que havia deixado a ganância intoxicar suas decisões. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele gritou, a voz ferida, mas ainda cheia de poder. Estão apenas alimentando uma revolta sem sentido. Aquelas palavras reverberavam como um tambor, mas a revolta já estava plantada. Omega sentiu como se as correntes do medo que mantinham as pessoas amarradas começassem a se romper. O calor da indignação fazia com que alguns avançassem em direção ao Rei Alpha, enquanto outros seguravam-se em seus lugares, assustados, como se esperassem um ataque iminente. É hora de parar de ter medo! Omega gritou, e as palavras dela cortaram o silêncio. Vocês têm o direito de lutar. Olhem para as novas vidas que poderemos construir, cheias de esperança e dignidade. A opressão só existe se deixarmos que ela sobreviva. Com as emoções à flor da pele, a enfermeira que havia questionado o Rei Alpha levantou os braços, fazendo os outros do grupo se unirem em círculo em torno dela. Eles sabiam que aquela era a hora de agir. Não somos mais apenas trabalhadores, somos seres humanos que merecem respeito, e a verdade é a nossa arma. As palavras dela reverberavam no auditório, espalhando uma onda de coragem, mas Omega sentiu que a batalha estava longe de terminar. O Rei Alpha estava confuso, mas não derrotado. Com um gesto rápido, ele puxou um microfone que parecia ter surgido do nada. Vocês acham que podem inverter tudo o que construir? Sabem o que está em jogo? Eu não vou deixar que essa verdade destrua o que levei uma vida para construir. A voz dele agora tinha um tom de desespero, e ele parecia pronto para uma última jogada, algo que poderia virar a maré a seu favor.
Pensem bem, a vida que vocês têm é bem melhor do que o que podem imaginar. A verdade pode ser uma faca afiando uma pedra, mas também pode ser uma arma contra vocês. A expressão de Omega endureceu, o jogo estava se intensificando e ela sabia que precisava estar um passo à frente. A pressão estava aumentando e o medo era palpável. Com a decisão de não olhar para trás, ela disparou uma nova ideia. Lutemos juntos, vamos criar um novo futuro, com nossas próprias mãos. O Rei Alfa não pode nos ameaçar. Nós somos a voz do povo e a verdade é a nossa força. Nesse instante, com os olhares ardendo de confiança, a sala parecia vibrar. Cada enfermeiro e enfermeira começava a se levantar, apoiando-se nas palavras de Omega, prontos para seguir em frente. Não havia volta e os ventos da mudança estavam soprando forte, mas o Rei Alfa não estava acabado. Ele olhou. Se vocês acham que vão me derrubar assim tão facilmente, estão enganados. Eu tenho poder e vou lutar com todas as minhas forças. Com isso, ele se afastou do microfone, os olhos lançando chamas. E o que mais existe além da verdade? Preparem-se, isso só começou. Ali estava o novo desafio, um profundo abismo entre esperança e desejo. O que será que o Rei Alfa estaria disposto a fazer para manter seu controle? E mais importante, Ômega e seus aliados estavam prontos para a verdadeira luta que estava prestes a acontecer? A batalha pela verdade mal tinha começado. A tensão na sala estava quase insuportável. O olhar do Rei Alfa ardia com um desejo avassalador de controle, como se ele quisesse impossibilitar qualquer alternativa que escapasse de sua linha de visão. Ômega sentiu o peso do momento tomar conta de seu ser. As palavras dela eram a chama que começava a derreter a armadura de desprezo que ele havia construído. Ele não pode nos destruir, Ômega pensou, olhando ao redor e vendo a coragem refletida nos rostos de seus companheiros. Havia uma conexão crescente entre eles, um fio invisível de força e determinação unindo-os. Mas, após as palavras do Rei Alfa, a dúvida se instalava, sussurrando em seus ouvidos. Precisamos apresentá-lo à verdade. Não a que ele quer mostrar, mas a que ele teme, disse a enfermeira, dando um passo à frente, quase desafiando o monarca. Era uma ideia arriscada, mas Ômega sentiu a adrenalina crescer. Sim, vamos mostrar a todos que somos mais poderosos juntos. As palavras dela provocaram uma onda de murmúrios entre os enfermeiros e trabalhadores, ansiosos por ação. Em um gesto ousado, Ômega decidiu fazer o que ninguém esperava. Ela se aproximou do Rei Alfa e com a voz firme disse: "Você pode ter o poder agora, mas saiba que o verdadeiro poder é ser ouvido. O que sentimos é real e não vamos nos calar." O Rei Alfa encarou, seus olhos escuros como um abismo. A raiva começava a se transformar em surpresa. A ousadia de Ômega parecia desestabilizá-lo. "Você realmente acha que sua bravura vai mudar algo?" Ele retrucou, mas havia um leve tremor em sua voz, uma dúvida que não havia se mostrado antes. "Se o tempo não te ensinou nada, deixo claro, não temos mais medo. O povo já conhece a verdade e não será mais manipulada." Ômega deu um passo à frente, elevando a cabeça, fazendo sua voz ecoar pela sala. Era uma declaração de guerra, mas também uma convocação à união. A enfermeira e mais alguns se uniram a ela. "Nós somos as vozes que você tentou silenciar. Podemos ser os agentes da mudança ou as vítimas de sua tirania. E essa escolha agora é nossa, não sua." A sala agitou-se, ecoando com aplausos e gritos de apoio. A expressão do Rei Alfa começou a se desvanecer sob a pressão da verdade coletiva, mas ele ainda se negava a ceder. Se acham que uma nova voz será suficiente para desafiar um reinado de anos, estão enganados. Mas a força da multidão começava a superar a sua, um poder que ele jamais havia percebido. As pessoas que ele tentou separar agora se juntavam, como um rio que transbordava e não podia mais ser contido. E no centro de tudo, Ômega era o farol que iluminava o caminho. E então, em um momento de clareza, a enfermeira finalizou: "Nesse jogo, você não é o único que pode jogar sujo, Rei Alfa. O povo quer seu lugar de volta. O que vamos fazer com seu controle depende da verdade que é mais forte que o medo. Prepare-se."
O semblante do rei Alfa se contorceu. Algo em sua expressão dizia que ele sabia que a batalha tinha mudado de rumo. A batalha pela verdade estava prestes a se intensificar, e ele, por mais poderoso que achasse ser, não tinha a força do amor e da esperança unida. E se os gritos de desespero forem mais poderosos que os de bravura, pensou Ômega, enquanto a sala vibrava em unidade. Mas uma pergunta agora pairava no ar. O que o rei Alfa realmente estaria disposto a fazer para recuperar seu domínio? Uma nova fase dessa luta estava apenas começando. O ambiente na sala tinha mudado drasticamente. Agora, em vez de um campo de batalha silencioso, havia uma corrente de esperança pulsando entre aquelas pessoas que antes estavam submissas. Ômega olhou em volta e viu rostos que antes apenas conhecia pela distância. Enfermeiros, trabalhadores, todos se unindo em um grito uníssono por liberdade. Mas a vitória ainda estava longe. Ela sabia disso. O rei Alfa, perplexo, sentia seu controle escorregar pelas mãos como areia. A sua postura de superioridade começou a ruir, e Ômega percebeu uma fissura em seu olhar que nunca tinha visto antes. Você realmente acredita que a verdade pode derrotar o medo? Ele questionou, mas a convicção em sua voz tinha eco de insegurança. Ele olhou para os lados, como se procurasse um apoio que não vinha. Ele era um produto de seu próprio reino de opressão, e agora estava cercado por aqueles que ele tentou calar. Ômega tomou fôlego e decidiu que era hora de arriscar ainda mais. Olhando diretamente nos olhos dele, falou com um fervor que surpreendeu até mesmo a si mesma. Sim, a verdade pode derrotar o medo, porque amor e unidade são mais poderosos do que qualquer tirania. Você pode ter controlado tudo até aqui, mas o que é um rei sem seu povo? A quem você governará se não sobrar ninguém para obedecer suas ordens? A sala silenciou, cada pessoa respirando fundo, absorvendo a força daquelas palavras. O rei Alfa claramente se sentia acuado, seus músculos tensos em uma luta interna. A energia que antes emanava dele agora era também questionamento e vulnerabilidade. A enfermeira, que se tornara uma aliada de Ômega, deu mais um passo à frente. Nós sabemos dos seus segredos, sabemos do que você tem medo. Suas fraquezas não estão apenas em nós, elas estão em você. Você tem o poder de mudar tudo isso. O que você escolher agora definirá seu legado. Ômega sentiu a sala se agitar novamente. Os murmúrios aumentaram, e a esperança que antes era uma faísca ardendo começou a se transformar em chamas. O público queria sentir a transformação, desejava acreditar que poderiam retomar suas vidas de forma digna. Haverá consequências, o rei Alfa finalmente disse, embora sua voz revelasse incerteza. O que você está propondo é traição. Traição ou liberdade? Ômega retrucou, as palavras saindo dela com uma força que a surpreendeu. É hora de você decidir que tipo de rei deseja ser. Pode continuar a governar pelo medo, ou pode se unir a nós e reescrever sua história. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro melhor juntos. O rei Alfa hesitou, o peso da decisão se acumulando em seus ombros. A sala estava tensa, a expectativa pairando no ar como uma nuvem de tempestade. Eu não sei o que fazer, ele murmurou, a bravura começando a fraquejar. Neste momento de vulnerabilidade, Ômega notou uma oportunidade. Com o coração acelerado, aproximou-se ainda mais. Você tem mais apoio do que imagina. Ao abrir mão do controle, você não será mais o tirano. Você pode se tornar um líder que o povo respeita. O mundo é maior do que seu medo, e nós todos podemos ser parte dele. Silêncio. Os olhares estavam fixos no rei Alfa, e por um acontecimento inexplicável, a sala se parecia mais com um campo de batalha por corações do que um embate por poder. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo ressoou do lado de fora, interrompendo o momento e trazendo um novo fardo. Os portões do palácio estavam sendo atacados. Um novo conflito se aproximava, e a luta pela verdade estava prestes a se intensificar ainda mais. Como o rei Alfa reagiria agora? O que aconteceria com a multidão e com Ômega no desenrolar dessa batalha? O som do estrondo reverberou como um eco de um presente sombrio, interrompendo a tensão palpável na sala.
Ômega sentiu seu coração disparar. O ar estava carregado de uma eletricidade inquietante, e o olhar desesperado do Rei Alfa a tocou profundamente. Havia uma escolha iminente perante eles. Precisava convencê-lo a agir antes que tudo que tinham conquistado desmoronasse. "Precisamos nos preparar, agora!" gritou alguém da multidão, quebrando o silêncio. As pessoas começaram a se mover, a adrenalina foi implacável. Ômega sabia que não havia tempo a perder. O rei ainda estava em conflito, perdido em seus próprios pensamentos. Como conseguir que ele alinhasse sua decisão a eles? Rei Alfa, a luta é real e já começou. Você pode escolher se juntar a nós como um aliado ou permanecer isolado, cercado por suas próprias mentiras. Ela enfatizou, avançando um passo mais perto dele. O poder de suas palavras parecia se perder na ferocidade do momento, mas Ômega fez questão de não olhar para baixo. Os olhos da multidão estavam fixos nele, esperando, desejando que ele fizesse a escolha certa. Ruídos de uma batalha e gritos de protesto ecoavam do lado de fora. O palácio, que antes era um símbolo de opressão, agora era o cenário de uma revolução. Ômega se virou para os trabalhadores e enfermeiros ao seu lado, sentindo que suas esperanças estavam entrelaçadas com a coragem que o cercava. Vocês estão prontos para lutar pela liberdade? Para enfrentar o medo? Cada um de vocês precisa acreditá-los, precisam acreditar no bem que podem fazer juntos. As palavras dela foram como uma ondulação, reunindo a energia coletiva da sala. Os rostos que antes estavam desanimados agora se iluminavam, ressoando com determinação. O Rei Alfa finalmente olhou para ela, sua expressão mostrando que a batalha interna não era só a dele, mas de todos. "O que eu posso fazer?" Ele parecia perdido, mas havia um lampejo de algo mais, um interesse, talvez até um desejo. "O momento é agora", Ômega insistiu, sem desviar o olhar. "Assuma a responsabilidade. Deixe de lado o trono de isolamento. Se você se unir a nós, se abrir mão do controle, nós todos teremos a chance de reescrever a história." Houve uma pausa tensa. O conflito do lado de fora aumentava, deixando clara a urgência para uma decisão. Ômega olhou ao redor e notou que até os mais céticos da sala estavam começando a ceder a essa nova ideia. "Então, eu serei um rei diferente", ele murmurou, mais para si do que para ela. "Eu não posso apenas abrir as portas e deixar que eles entrem." "Claro que pode", exclamou a enfermeira que havia se tornado sua aliada. "Se você abrir as portas, um novo reino de possibilidades se apresentará. Abra seu coração, e nós seremos seu exército." O rei começou a se endireitar. Um brilho desafiador estava surgindo em seus olhos, mas nesse exato momento, um grito ensurdecedor cortou o ar. "Eles arrombaram os portões!" um trabalhador gritou, enquanto outros corriam em direção aos barulhos. "Estamos prontos para lutar por nossa liberdade. Não desistiremos agora", disse Ômega, unindo sua força à de todos ali. "Mas eu não posso deixá-los abusar da minha vulnerabilidade, meu povo." O rei tentava se convencer, mas as palavras de Ômega começaram a drenar suas dúvidas. "Seja a mudança que quer ver acontecer. Se você não fizer isso, seremos todos engolidos pela escuridão." Sua voz subiu, cravando cada palavra como uma flecha. "Agora, juntos, vamos!" O Rei Alfa engoliu em seco, a luta visível em seu rosto. O destino da batalha estava em suas mãos. Ômega sabia que o momento da verdade havia chegado. O que ele escolheria agora definiria não apenas seu legado, mas o futuro de todos. Enquanto as portas estavam prestes a ceder, a sala permaneceu em expectativa. Poderia o Rei Alfa encontrar coragem no meio da tormenta? O tempo se esgotava e a escolha estava prestes a ser feita, com a batalha se aproximando. A sala estava repleta de agitação. O pânico começava a tomar conta à medida que os barulhos do lado de fora se intensificavam. Ômega estava ciente de que o tempo se esgotava, e a escolha do Rei Alfa poderia determinar não apenas o seu futuro, mas o de todos que ali estavam. Ela se aproximou dele, seu olhar firme. "Você é a esperança de todos nós, Rei Alfa. Esse é o momento de renovar sua liderança. Lutar contra o que é certo pode parecer seguro, mas, acredite, a verdadeira segurança vem da coragem e da verdade." O rei estava em um conflito interno, sua postura vacilante refletindo a intensa luta que se desenrolava dentro dele. Era um homem poderoso, sim, mas também era um homem atormentado pelas consequências de suas ações.
Ele olhou para a porta, para os gritos e para aquele tumulto se formando, mas também olhou para os rostos esperançosos ao seu redor. Vocês acham que a verdade vai nos proteger? E se formos atacados? Sua voz tremia, mas a incerteza mostrava que ele estava começando a ceder ao peso das palavras de Ômega. Não há proteção maior do que a união, Ômega respondia, sentindo a força daquela coletividade que pulsava na sala. Estamos prontos para enfrentar o que vier. A verdade é nossa armadura e juntos somos invencíveis. Nesse momento, a porta do palácio se abriu com um estrondo e do lado de fora, gritos e tumultos se intensificavam. A tentativa de destruir o que eles estavam criando se transformava em um chamado urgente para que todos se unissem naquele momento a fim de enfrentar o desconhecido. O rei Alfa respirou fundo, sua expressão mudou. Muito bem, eu não posso deixar que o medo me impeça de fazer o certo. Eu não posso me esconder atrás das minhas falhas. Ele olhou para Ômega e, nesse momento, algo se iluminou em seus olhos. Vamos acabar com tudo isso juntos. A multidão irrompeu em aplausos e gritos de encorajamento. Ômega sentiu um calor imenso dentro de si, enquanto sua determinação se traduzia naquele momento de mudança. O rei Alfa, agora transformado, estava pronto para confrontar a tempestade do lado de fora ao lado deles. Ele se virou para seu povo e, com uma nova firmeza na voz, proclamou: precisamos fazer frente ao que vem pela frente. Unam-se a mim e juntos vamos construir um novo futuro. A energia da revolução explodiu na sala. Ômega e seus aliados se entreolharam, reconhecendo aquela união como um divino despertar. Com as vozes elevadas, todos seguiram para a porta, como um só corpo, prontos para enfrentar o que estivesse por vir. Quando finalmente saíram, o mundo exterior os recebeu com gritos e um tumulto vibrante. Mas Ômega estava pronta. Havia um novo espírito que emanava deles, uma força coletiva unindo-os em um único clamor. O rei Alfa na liderança, Ômega ao seu lado e aquela multidão de enfermeiros e trabalhadores como um exército de corações pulsantes por um único propósito: por liberdade, ecoou. Ômega liderando o grito da multidão. Por justiça, alimentou a enfermeira que se tornara sua aliada. Então, um novo horizonte se abria diante deles. A luta que antes parecia um campo de batalha mergulhado na escuridão, agora iluminava um caminho, erguendo a bandeira da transformação. Com os corações pulsando em uníssono, todos se seguiram juntos, prontos para encarar as consequências da verdade que haviam finalmente escolhido. E ao longe, sob um céu de dúvidas e esperanças, Ômega sorriu. Havia finalmente encontrado seu lugar, não só como uma sonhadora, mas como uma guerreira, um legado de transformação em seus olhos. A batalha pela verdade apenas começava, mas ela estava pronta. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é um momento de mostrar seu apoio deixando um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.